Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim aqui contar o meu testemunho com as sincronicidades. Se você está nesse vídeo, provavelmente você pode estar pesquisando sobre para entender mais ou menos o que está acontecendo com você. Para começar, tem mais ou menos 2 anos e meio, quase 3, de que começaram a acontecer comigo algumas coisas meio que paranormais, que eu comecei a perceber que aquilo ali não era simplesmente uma coincidência. Estavam, tipo assim, longe de serem coincidências. Eu cheguei a pensar que eu era louca ou que eu era médium. Tipo assim, desde criança, a minha família me chama de louca, então fica aquele pezinho de dúvida, né? Ainda mais quando você começa a viver as sincronicidades. Porque, por exemplo, como começou, né? Eu comecei a ter sonhos. Por exemplo, eu sonhava com uma pessoa que eu não via há 2 anos. Eu não tô nem brincando, tá? Que eu não via, tipo assim, há 2 anos, há um ano. E eu encontrava aquela pessoa no outro dia, ou na mesma semana. Teve que acontecer 3 vezes pra eu poder, tipo assim, cara, isso aí não é normal. Isso aí tá ficando estranho, né? Tipo assim, eu pensei, cara, será que eu sou médium? E eu comecei a pesquisar, eu não achava nenhuma resposta. Foi quando eu cheguei nas sincronicidades, que elas são acontecimentos significativos que não tem explicação ou lógica. Então seria mais ou menos um milagre, né? Por se dizer. E eu não tenho dúvida que é um milagre, cara, porque se você for olhar para o nosso mundo hoje, se você for olhar pelo lado da ciência, é um milagre, não, foi uma coincidência o que aconteceu com o Big Bang. A lua foi colocada no lugar perfeito, o sol no lugar perfeito. Se fosse mais para um lado, poderia ser que a gente não existisse, entendeu? Então, já que nós somos uma mera coincidência, eu quero contar pra você que eu não acredito em coincidências, apenas em milagres. Então, pra mim, as sincronicidades, elas são milagres. Elas são acontecimentos significativos que podem te ajudar muito na sua jornada, porque literalmente um abraço assim, ó, do universo, é um abraço de Deus dizendo: olha, vai por esse caminho aqui, olha, você tá no caminho certo, entendeu? Eu vou falar aqui uns exemplos de sincronicidades que aconteceram comigo, que começou com os sonhos. Eu sonhava com uma pessoa, encontrava aquela pessoa no outro dia. Versículos bíblicos, por exemplo, eu sempre lia a Bíblia. Sempre lia de manhã e de noite. Mesmo que eu não entendesse, eu sempre lia a Bíblia. Porque uma vez eu escutei na igreja bem assim, que falava assim: sempre que você lê a Bíblia, você vai sempre estar protegido, você vai sempre dormir bem. Então eu sempre tive esse costume de ler a Bíblia, mesmo que eu não entendesse. E eu lia, por exemplo, um versículo bíblico hoje e eu ia pro trabalho. E do nada, tipo assim, uma amiga minha tava lá no tablet dela mexendo e aparecia esse versículo lá. Entendeu? Tipo assim, não tem como ter uma. Sabe? Não tem como isso ser normal. Entre também meu nome, eu escutava meu nome na boca de várias pessoas, tipo assim, só que não estavam me chamando. Estavam chamando outras pessoas que chamavam Carol. E isso se tornou muito repetitivo, era como se estivesse me chamando, sabe? Era como se tivesse: vem pra cá, vem, tipo assim, evoluir seu lado espiritual. Respostas, por exemplo, eu tinha uma dúvida pra escolher entre alguma coisa. Eu falava: Deus, qual caminho eu devo seguir? E aí, no outro dia, eu recebi uma resposta referente a isso. Vou dar um exemplo. Eu precisava escolher entre duas faculdades para começar minha faculdade de administração. E aí eu perguntei para Deus qual eu deveria escolher, qual era melhor. E aí, em uma delas, eu já sabia o nome da plataforma. Na outra, eu tive que perguntar à atendente, né, a vendedora. E ela me falou que o nome da plataforma era Estúdio. E aí, quando foi no outro dia no trabalho que eu fiz aquela oração, em um sistema do meu trabalho apareceu a palavra estúdio. Sabe aqueles CAPTCHA que colocam várias letras automáticas? Tipo assim, F, G, H, e você bota o código pra entrar no sistema? Pronto. Eu fui entrar no sistema do meu trabalho e adivinha qual era o CAPTCHA pra colocar, qual era o código pra colocar pra entrar no sistema? Estúdio.
E eu fiquei tipo assim, cara, ainda bem. Aí eu escolhi essa faculdade, no final acabei trocando de faculdade, porque essa faculdade não tinha como estudar, não tinha como estudar em outro país. E os meus planos eram me mudar, então não tinha como eu fazer, não tinha como eu continuar nessa faculdade, porque eu iria me mudar, então não tinha como, sabe? Eu simplesmente peguei e troquei de faculdade. Enfim, e aí também tem repetição de símbolos, sabe? Borboletas, você começa a ver vários símbolos e tipo, é como se cada coisa que você estivesse vendo muito tivesse uma resposta pra você, pra uma dúvida sua, ou tipo assim, uma palavra. E horas iguais. As horas também têm significados. E você pode ver, tipo assim, as sincronicidades como formas de direcionamento, consolo ou confirmação, entendeu? Imagine que você tá se sentindo mal, não sei, aí você vê uma hora igual, você vai pesquisar o significado da hora. E lá tá uma mensagem pra você, entendeu? Eu acho que as sincronicidades podem te encontrar caso você não vá, tipo assim, em igrejas. Porque eu, pelo menos, estava afastada da igreja quando eu comecei a viver essas coisas. Mas eu nunca estive afastada de Deus, entendeu? Então, eu acho que foi um dos pilares, sabe? Eu sempre acreditei em Deus, só que nunca encontrei uma igreja boa pra ir. E recentemente eu até encontrei uma igreja boa pra ir, o que foi muito bom. Que eu comecei a pesquisar sobre muita espiritualidade, sobre sincronicidades, e no final tive um encontro com Jesus. Por exemplo, uma das maiores sincronicidades que aconteceu comigo esse ano foi que eu fiz uma amiga num trabalho, que antes de entrar nesse trabalho a gente precisava escrever uma redação que falava tipo assim, quem é que te inspira, quem é que, tipo, que você admira, sabe, com quem que você quer ser, tipo assim, como que você quer, quem é que lhe inspira, o que é que faz você, tipo assim, querer ser como essa pessoa, sabe? E nesse tempo eu estava estudando a trajetória de Jesus na Bíblia. Como eu falei pra vocês, eu sempre leio a Bíblia. E eu tava estudando a trajetória dele, né? Tipo assim, antes eu não conseguia entender. Mas depois que eu comecei a evoluir meu lado espiritual, eu li Mateus, eu li o Apocalipse todinho. E eu entendi quase perfeitamente. Tipo assim, tudo. Eu não conseguia entender porque Jesus morreu pela gente. Todo mundo me falava, tipo assim, por conta que ele foi pra salvar. Só que eu não conseguia entender, cara. Tipo assim, porque a morte de uma pessoa, de um ser, né? Vai de um ser, tipo assim, de um filho de Deus, vai, tipo assim, salvar todo mundo. Eu não conseguia entender. E lendo o Apocalipse no final do ano passado, eu consegui. O Apocalipse não. É Mateus, sabe? Esses evangelhos, eu consegui entender e fiquei, tipo assim, apaixonada. Muito, sabe? Nossa, tem um salvador. Enfim. E aí no trabalho eu conheci uma pessoa. Nós viramos muito amigas. Tipo assim, ela também tinha um pezinho na espiritualidade e também sabia muitas coisas. A gente começou a compartilhar várias informações, a gente conversava muito. E a gente tinha uma conexão tão grande no trabalho que quem via a gente conversando falava que queria saber o que a gente tava conversando. Tipo assim, a gente escutou isso mais ou menos de umas 3 pessoas. E aí, quando foi perto de eu sair desse trabalho, a gente descobriu que a gente escreveu a mesma redação. Que eu peguei e coloquei na minha redação que quem me inspirava era Jesus. E ela também colocou a mesma coisa. Ou seja, não tem como isso ser coincidência. Entre outras coisas, eu também fui a uma igreja, que eu tenho um livro que eu escrevo os meus sonhos, as coisas que eu quero pedir pra Deus, sabe? E aí eu escrevi bem assim, Deus, que o Senhor me leve ao lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Num sábado isso, eu já tava sentindo que eu ia sair naquele sábado, só que eu não sabia pra onde. Só que, tipo assim, eu tava de boas, era minha folga. Aí meu amigo me mandou mensagem e falou, bora na igreja, que eu tô vendo pelo Instagram há 3 meses, não sei o que. Eu falei, bora. Aí chegou lá, a mulher falou bem assim, você pode ter certeza que você tá aqui não é por acaso. Você tá aqui na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas.
E aí, a mensagem era sobre amor. Era sobre o amor de Jesus, que era exatamente o que eu tava aprendendo. Era sobre o amor enorme de Deus, o amor enorme de Jesus pela gente. E aquele foi o tema da noite. E eu fiquei tipo assim, cara, é Jesus. Você pode, tipo assim, andar vários caminhos, mas, tipo assim, você pode se perder. Mas no final, sempre vai levar a Jesus. Sempre. Só se você quiser se fechar mesmo, sabe? Ser muito arrogante, ser muito orgulhoso, pra não enxergar a verdade que tá na sua frente. Que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E essas sincronicidades, elas acontecem com todos, só que nem todos veem, entendeu? Por exemplo, todos vivem, mas nem todos veem. Pessoas que têm falta de percepção interior, vivem no automático, sabe? Mente cheia, coração fechado, tipo assim, você chega pra ela e fala, olha, tenha fé, a pessoa fica tipo assim, ai, se fecha, entendeu? Tá com o coração endurecido praticamente, né? Entre também pessoas muito racionais, que não conseguem acreditar nessas coisas. Também falta de conexão com o espírito, coração magoado, ferido ou distante de Deus. Enfim, você pode se fechar se você tiver desta forma, porque mais do que tudo é você começar a enxergar que essa vida não é, sabe, tão material quanto as pessoas tentam mostrar que ela é. Ela vai bem mais além, entendeu? Por exemplo, eu não comecei a perceber as sincronicidades só quando fui no sonho. O sonho chegou a ser paranormal. Só que antes, quando eu tinha mais ou menos já uns 15 anos, eu já comecei a perceber que tinha um padrão na minha vida de, tipo assim, pessoas entrarem na minha vida. Por exemplo, tinha amigos que eu fazia em todo ano. Em um certo mês eu fazia um novo amigo, tipo assim, parecido, sabe? Então, eu comecei a enxergar que tinha, tipo assim, um padrão na minha vida. A questão aqui, em relação a tudo isso que eu te falei, é que eu quero que você busque a Deus e comece a enxergar esses pequenos milagres que acontecem o tempo todo com você, com as pessoas, porque se der uma coisa, eu não tenho dúvidas de que você não vai se arrepender de se abrir para esse lado do mundo, porque desde que eu comecei a enxergar, comecei a buscar, comecei a procurar, a minha vida mudou muito. Eu nunca mais tomei uma decisão sem, tipo assim, consultar a Deus, nunca mais tomei uma decisão por mim mesma. Percebi que as decisões que eu tomava também, às vezes, estavam erradas e, tipo assim, não era aquilo que Deus queria, mas, tipo assim, Deus, Ele me ensinou, Ele me corrigiu, enfim, coisas enormes aconteceram, milagres, coisas sobrenaturais, e é incrível, é incrível. Simplesmente se abre para esse mundo, queira aprender mais, queira evoluir seu lado da consciência, sejam transformados, né, pela sua mente, não vos conformeis com esse mundo aqui material, porque ele não é praticamente real. O real é o que tá aqui, ó. O real é o que você cria, o que você escolhe acreditar. Tudo na nossa vida, elas são escolhas. Queria água. Tudo na nossa vida, a nossa vida ela é feita de escolhas. Então, até pra ter fé, você precisa escolher acreditar, escolher ter fé. Porque é simplesmente uma escolha. Desde que você escolhe se levanta da sua cama, desde que você sabe, é simplesmente uma escolha. Então, simplesmente escolha acreditar, porque tem um mundo muito maior, coisas muito incríveis acontecem quando você escolhe se abrir para esse mundo e se libertar e despertar, né? Furar a bolha. É isso, gente. Furem a bolha e despertem. Espero que vocês continuem buscando as informações, as mensagens. E espero que confiem em Deus mais do que tudo. Porque se for pela nossa mente,
a gente pode facilmente ser enganado, porque a gente não vê tudo. Mas Deus, ele vê tudo, entendeu? Nossa mente é só isso aqui, é onde eu tô, o meu quarto que eu tô, entendeu? Mas o mundo, ele é muito maior e Deus vê tudo. Então, confia em Deus sempre. É isso. Tchau, tchau.